bom nos encontrarmos de novo. Hoje eu quero trazer o entendimento sobre a grande ordem de Jesus dada a nós. A ordem de fazer discípulos. No livro de Mateus, no capítulo 28, versículo 19, Jesus diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. No encontro passado falamos sobre conhecimento e entendimento. Nós sabemos e conhecemos que fomos chamados a realizar uma grande obra, mas às vezes não entendemos de fato o que é essa obra. O que Jesus veio fazer? Por que ele veio? Para que ele veio? Nós nos alegramos em conhecer a palavra, em conhecer o Evangelho, mas às vezes não entendemos com clareza a missão de Jesus. No livro de Mateus, no capítulo 18, no versículo 11, Jesus diz que ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. Essa é a sua missão, a salvação do homem. Em João 3,16, a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o propósito de Deus com o homem, de levar o homem à eternidade, de levar o homem à salvação. Salvação do quê? Precisamos entender, porque há muitas pessoas que elas querem ser salvas, mas não entendem exatamente do que estão sendo salvas. A palavra de Deus diz que Deus criou o homem para a eternidade. Ele não criou o homem para a morte, apesar de esta ser a única certeza que todos nós temos, a morte. Mas ele nos criou para a eternidade. Quando ele criou o homem, ele diz: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus é eterno e ele criou o homem para a eternidade. Assim também, como quando ele disse para Adão: Adão, não coma do fruto daquela árvore, porque no dia em que você comer, certamente você vai morrer. Observe, a morte estava fora da vida do homem. Jesus veio salvar o homem da morte. Ele veio livrar o homem da morte eterna. O salário do pecado é a morte. Apesar de hoje nós sabermos disso, ninguém quer morrer. Ninguém. Porque a eternidade, ela está guardada em nosso coração. E Deus, então, manda Jesus, com a finalidade de salvar o homem. Em Mateus, capítulo 18, versículo 14, a palavra de Deus fala sobre a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Que todos sejam salvos. Jesus veio compromissado com isso, de salvar todos os homens. Salvar a todos. Querido ouvinte, querido amigo, você que está aí acompanhando esse vídeo comigo, só existe uma maneira de todos serem salvos. É cumprindo essa ordem de fazer discípulos. Nós podemos fazer grandes coisas na obra de Deus, mas se nós não fizermos discípulos, nós não fizemos nada. Nós não cumprimos o que Ele veio fazer, ou o que Ele nos mandou fazer. Eu quero que você observe na palavra de Deus. Tudo que Jesus fez estava focado em fazer discípulos. Por que Jesus curava os enfermos? Por que Jesus ressuscitava mortos, expulsava demônios? Por que Ele pregava o Evangelho? Com a finalidade de ser para os discípulos o exemplo. Em tudo aquilo, Ele sempre estava com os discípulos juntos. Ele fazia para formar neles, se multiplicar neles. Esta é a ordem que Ele nos dá. Portanto, ide, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você e eu fizermos uma grande obra, mas não deixarmos ninguém para continuar a obra, nós não fizemos nada. Morre tudo conosco. Imagine você, se Jesus
viesse, fizesse a grande obra que ele fez, mas não deixasse ninguém para continuar essa obra. Este evangelho não teria chegado a mim e a você. Este evangelho não teria transformado as nossas vidas. Por isso, nós temos que continuar fazendo discípulos. Esta é a ordem que ele dá para mim e para você. Não faça as coisas sem esse foco. Tudo o que Jesus fez tinha o foco, fazer discípulos. Por isso que a primeira coisa que ele fez foi chamar homens para estar junto deles. Ele ia orar no monte, os discípulos estavam com ele. Ele ia pregar no templo, os discípulos estavam com ele. Ele ia curar enfermos, os discípulos estavam com ele. Ele ia expulsar demônios, os discípulos estavam com ele. Ele ia ressuscitar mortos, os discípulos estavam com ele. Em todo o tempo, discípulos estavam junto com Jesus. E ele então os ensinava o que ele tinha de melhor. A eles era dado a conhecer os mistérios do reino. Essa é a ordem que ele deixou para mim e para você. Então, vamos cumprir este mandamento. Portanto, vão e façam discípulos. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro.